Muito boa tarde, hoje é 1º de outubro de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Emília Stenzel, candidata a deputada distrital pelo Partido Verde. Isso. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Emília, satisfação tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, gosto muito de poder retornar aqui e entrar em contato com as pessoas para falar das minhas propostas e as minhas ideias para a Câmara Distrital. Muito Mas bem. te agradeço muito, eu e Elton, o convite renovado. É sempre bom tê-la conosco aqui para debater temas importantes. Sim. O Estação Entrevista tem um compromisso com você, eleitor, de apresentar candidatos a deputado distrital federal ao Senado e ao governo do Distrito Federal, para que você possa fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Emília, a pergunta, hoje é dia mundial do idoso. Isso. Brasília enfrenta um grande avanço nessa área, o envelhecimento da população. Isso. Seria um dos seus projetos. Como você, como candidata, vê nesse sentido, nessa situação? Olha aí, o Carlos Roberto, tu sabes que eu tenho essa pauta dos idosos é um tema que eu tenho inclusive tratado ultimamente na minha campanha, porque eu acho que é um ponto em que o Brasil precisa mudar a atitude com relação aos idosos. E mudar o enfoque dessa questão. O idoso é visto aqui de uma forma ainda muito negligenciada, tanto na possibilidade, na contribuição que o idoso pode ter para a nossa sociedade, como também no cuidado com o idoso. As duas coisas estão atrasadas. Há, de um lado, assim, uma negligência com relação ao trato do idoso que necessita de atenção, por parte do Estado, estou me referindo não por parte das pessoas, porque eu acho que o Brasil ainda é dos países onde as pessoas mais dão atenção aos idosos. Mas é necessário que o Estado reequacione essa questão, porque, como tu disseste, muito bem, nós estamos enfrentando uma transformação que é em nível mundial e que no Brasil está agora começando a aparecer. É que a população, a taxa de natalidade decresce e a população envelhece. E isso não é só um problema para os países, isso é também uma possibilidade. E isso acho que o Brasil tem que começar a encarar. Pois muito bem. Essa questão do idoso aqui no Distrito Federal, ser eleita, a senhora pretende fiscalizar de perto realmente como funcionam os serviços públicos e até mesmo serviços normais, por exemplo, a ida ao banco, um ônibus. O idoso é muito maltratado. Exato. Não, é muito maltratado. Isso que eu te falei, o Carlos Roberto, eu estou com o Ielton na cabeça ali. Carlos Roberto, a questão, a primeira é a seguinte, nós temos que ver que o idoso, ele é a base populacional nos países desenvolvidos e que está inserida na economia, na vida, no mercado de trabalho e que está inserida na vida cultural. Aqui no Brasil há uma tendência, à medida que as pessoas envelhecem, pelo fato de que quando tu envelheces, tu vais tendo um decréscimo da tua capacidade de mobilidade, tu não andas rápido, o teu tempo é mais devagar, há se cria quase que um preconceito com relação a essas pessoas, considerando que elas são um estorvo. Se tu fores ver, toda a sociedade desenvolvida valoriza a experiência do idoso. Então, primeira coisa, o idoso ele tem uma experiência que ela é incalculável. Essa experiência é de grande valor para a nossa vida. Porque se tu não tens a possibilidade de ter alguém que diga, olha, Carlos Roberto, não faz isso, porque eu já fiz muitas vezes, e isso daí, pela minha experiência, isso não vai dar certo. Isso é um monte de saber que tem colocado naquelas pessoas. E, geralmente, nós pensamos, saber é quem foi para a universidade, quem fez mestrado, doutorado, quando, na verdade, a pessoa idosa ela tem um saber que esse outro saber que nós adquirimos na universidade não chega nem perto. Ele não recoloca aquilo ali. Então, a primeira coisa, valorizar esse saber significa reconhecer que eles têm algo a contribuir na sociedade. E é isso
que as sociedades desenvolvidas fazem. Elas trazem o idoso para dentro dos processos. E elas não olham para o idoso e dizem, essa é uma pessoa que não consegue caminhar, e que então ela já é um estorvo, que é o que nós vemos aqui. Se o idoso precisa de mais tempo, todo mundo se irrita porque ele vai muito devagar, porque ele... Olha, isso é muito primitivo, Carlos Roberto, muito primitivo. Tu sabes que... Posso dar um exemplo? Pode. Quando o homem ainda andava de um lado para o outro, era nômade, lá no início da humanidade, os idosos eram muito desvalorizados, porque o homem tinha que andar em caminhada de um lado para o outro, e idosos e crianças atrapalhavam muito. Então, não davam valor nenhum para o idoso. Parecido com agora. Idoso é uma pessoa que não consegue ter trabalho físico, então ela é desvalorizada. Quando o homem se assentou e começou a produzir agricultura e começou a precisar organizar a sua vida, o idoso passou a ser o grande valor de cada comunidade, porque ele que dava conselhos e esclarecia. Então, se criava naquelas épocas os conselhos de anciãos, que eles iam ajudando as pessoas a resolver problemas, mesmo que eles não estivessem lá na linha de frente. Então, primeira coisa, eu acho, é inserir o idoso. E uma das coisas, um dos pontos, pelas novas tecnologias, colocá-los a par dessas tecnologias. Na medida que o idoso ainda tem uma capacidade de pensamento, dentro das limitações dele, é mais devagar o aprendizado? Não interessa. Mas nós temos que ter voltado para o idoso programas educacionais que ajudem esse idoso a se familiarizar com as novas tecnologias e seja integrado. Isso é um ponto. O outro ponto é do atendimento daquele idoso que já está debilitado e que não tem mais condições de se inserir no mercado. Bom, aí eu acho que o Estado tem que vir muito fortemente aqui para dar apoio às famílias que têm em casa um idoso. Acho que o governo do Distrito Federal pode, no nível do Distrito Federal, estimular e dar suporte econômico para que as pessoas que têm um idoso dentro de casa tenham condições de arcar com o custo que é desse cuidado e que tenham condições de fato, mantendo o idoso dentro de casa, no convívio, não se colocar numa situação em que ela vai ser prejudicada no trabalho, porque ela está sendo demandada. E se caso ela seja demandada pelos pais, que ela não tem mais, e ela não tem mais condição, que o Estado dê um suporte para isso. O suporte pode ser de duas formas. Um é de nós termos, de fato, centros de repouso, de acolhimento, funcionando em condições dignas, porque isso é o que menos nós vemos. Casas de retiro para idosos que estão necessitando muito, em condições dignas. Geralmente é um depósito, as pessoas mal cuidadas. Aí o Estado argumenta geralmente, mas nós não temos pessoal e nem dinheiro. Aí eu vejo uma solução. Como tu te lembras, eu morei muitos anos na Alemanha. E na Alemanha, sabe quem assumia o cuidado dos idosos? Os jovens no exército. Entendi. Se tu vais para o exército, e aqui no Brasil, se a pessoa não tem aptidão física, ela vai para casa e não serve. Na Alemanha não tem essa possibilidade. Ela vai para o exército. Se ela não tem aptidão física para ir lá fazer os exercícios, ela vai cuidar de idosos. Aquilo ajuda, primeiro, mostra o valor do idoso, e segundo, faz os jovens começarem a ver e a se familiarizar com aquela situação e se sensibilizar com aquilo. Tu já imaginaste, Carlos Roberto, se nós tivéssemos no Brasil esse mesmo programa dentro das Forças Armadas, de atendimento de população idosa com os jovens em idade de servir, seria bom para os jovens e seria bom para o idoso. Muito bem. Em relação a essas políticas públicas voltadas aqui no Distrito Federal, aproveitamento dos idosos nessa questão, tanto âmbito trabalhista, até mesmo porque tem muitos idosos que em idade produtiva contribuem bastante. Exatamente. E isso é muito atrasado. Eu acho que é a isso que tu te referes, não é? O idoso,
ele tem duas situações. Geralmente ele passa a vida sonhando com a aposentadoria, e quando vem a aposentadoria ele cai num vazio, porque ele perde a ligação com a vida das pessoas. Então, uma parte nós temos uma situação no Brasil que as aposentadorias são muito baixas, e muitos idosos querem continuar trabalhando, inclusive como um reforço da sua. Então, eu acho que tem que se qualificar. Nesse período da vida em que ele não está mais obrigado a ir para um lugar e trabalhar todo dia, ele pode escolher uma atividade que seja mais adequada ao perfil dele, ao tempo dele, e se inserir. Isso ajuda a resolver muito aquela sensação de peso morto que muitos idosos têm, porque eles não estão fazendo nada. E aquilo, eles começam a se sentir de fora de tudo. E aquilo geralmente é um fator até de depressão para o idoso. Né? Muito bem. Se eleita, a senhora pretende destinar emendas justamente para recuperar as comunidades terapêuticas e os asilos que já existem. Que recuperar e ampliar a rede, porque o nosso problema não é só recuperar, nós temos que ampliar, realmente ampliar a rede de acolhimento de idosos. E eu acho que tem que ter a política para aquele idoso que está em condições de trabalhar, de dar a ele a possibilidade de reinserção, seja pelo trabalho voluntário, seja por um trabalho dele abrindo uma empresa, que também está muito acontecendo isso nos outros países. Muito bem. Estamos entrevistando a Emília Stensel, candidata a deputada distrital, hoje falando sobre o tema idoso aqui do programa Estação Entrevista, tema de extrema relevância como proposta dela como candidata a deputada distrital. Emília, os desafios são muitos. Exato. Há muito a se caminhar aqui no Distrito Federal. Vai haver vontade de ser eleito o governador a qual você apoia, uma conversa para tentar realmente começar a resolver, colocar a mão na massa para minimizar esse impacto para os nossos cidadãos e cidadãs idosos? Tu sabes, eu sou da coligação da Rede, do PV e o Partido Socialista. Então, nós estamos, eu espero que realmente que o governador Hollenberg vá para o segundo turno e ganhe a eleição, porque eu acho que ele é mais sensível a esses problemas. Eu vejo na situação atual do governo, ele botou foco em muitas áreas e muito pouco a área de saúde. Foi uma área que ficou para ser resolvida. Mas eu acho que o governador Hollenberg ele abre muito espaço para essas ideias que os políticos da base dele trazem. Evidentemente, isso vai facilitar muito. Mas, qualquer que seja o governador, quem está se elegendo para a Câmara não pode condicionar a sua ação à eleição do Executivo. Ele tem que estar lá justamente lutando, não interessa qual governo esteja, para que os governos encampem e coloquem na sua agenda de ação essa pauta do idoso. Então, nós, da Câmara Distrital, se eu consigo ir para a Câmara Distrital, que eu espero que isso aconteça, eu vou trabalhar no sentido de fiscalizar e de fazer propostas de legislação que venham atender a essa situação. Que, olha, Carlos Roberto, isso não é resolver a situação do idoso. Nós resolvendo a situação do idoso é como resolver a da criança. Nós resolvemos a situação da mulher, melhoramos a economia e salvamos muitas vidas que estão aí à mercê dessa situação que está agora. Muito bem, temos a participação da Pedrina Guedes. Muito obrigado pela sua audiência, Pedrina. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Precisamos de representante como a Emília Stensel. A Pedrina fazendo a manifestação dela aqui ao vivo. Em relação a essa questão, por exemplo, do idoso aqui do Distrito Federal, ano passado tivemos uma crise em um lar do idoso no Núcleo Bandeirante, muito conhecido. Sim. Muito conhecido de todos nós, né? Sim. Onde estava faltando de tudo um pouco. O que pode ser minimizado, falamos há pouco, a respeito da educação como base para melhorar,
fazer com que os jovens sejam mais sensíveis a essa questão. Isso, é. Então, por exemplo, o governo vai passar por esse mesmo quesito, uma vez se eleito, a senhora pretende propor aos pares uma atenção maior aos idosos? Olha, essa questão, como eu te falei, a questão do estado das casas de retiro, e é muito triste isso, porque as condições de higiene são muito precárias, e tu sabes que o idoso tem uma situação parecida com a criança. A saúde é muito frágil, qualquer alteração, ele já não resiste àquilo ali. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu acho que falta, sim, há uma negligência do Estado. E por quê? Eu atribuo tudo isso, Carlos Roberto, ao fato de que as pessoas não veem valor no idoso. Eles só enxergam o que é a debilitação, o caráter debilitado físico deles. Tu, provavelmente, na convivência com a tua mãe, tu vês o quanto ela sabe de coisas e quanto ela pode trazer e contribuir para a tua vida. Sim, sem dúvida. Mas tem pessoas que não têm essa perspectiva. Elas acham que aquele idoso não é mais nada. Eles só enxergam. Ela anda devagar, ela não sabe, ela se esquece de coisas. Então, por isso, eles acham que a pessoa não tem mais o que contribuir. Mas isso é uma situação muito específica nossa. Porque tu vais para os outros países, uma enorme reverência com relação ao idoso. Respeito. O interior do Brasil tem muito respeito com o idoso também. Mas nas grandes cidades, o que nós vemos é um abandono muito grande desse patrimônio, que é um patrimônio da sociedade. Um idoso é um patrimônio. Sem dúvida. O governo do Distrito Federal tem programas, por exemplo, se eleita, a senhora pretende melhorar os serviços que já existem em relação à melhor idade, digamos assim? Sim. Ou seja, atividades como zumba, capoterapia... Olha só, eu tenho uma discordância com relação ao enfoque certo. eles, tá? Vamos a eles, então. Eu acho que é muito são atividades que é importante a atividade física, é importante a atividade de lazer, sem dúvida. Mas eu acho que tem que dar para o idoso um sentido dele estar inserido na vida, dele estar contribuindo. Isso é uma coisa que todo ser humano se sente gratificado quando ele faz alguma coisa e ele sente que está ajudando. Certo. Então, assim, olhar qual é a possibilidade desses idosos, não olhar a deficiência só do idoso, que eu acho que é esse que é o foco, mas olhar realmente o que eles podem contribuir e trazê-lo e criar programas de inserção do idoso em mercado de trabalho. Exatamente. Capacitação. De capacitação. Eles são pessoas que eles têm uma possibilidade de trabalhar em atividades que exijam uma reflexão, que exigem uma visão mais ampla, muito embora eles não possam fazer coisas que exijam tempo rápido. Mas se tu dá para um idoso uma tarefa complexa, ele consegue resolver muitas vezes melhor do que um jovem que é capaz de fazer coisas rápidas. Exatamente. E outra questão também se dá a valorização dessa pessoa, né? Exato. Porque muitas das vezes a pessoa, vou apoiar no jovem, mas às vezes o jovem não tem aquela chamada responsabilidade. Exatamente. E competência para resolver. Exatamente. Não tem a responsabilidade e não tem a visão da experiência. Quantas vezes nós nos lembramos assim, meu avô dizia isso e eu não ouvi, ou meu pai dizia muito isso e naquela vez não me fazia sentido. Lá adiante tu vais te dar conta da importância daquilo. E se tu tivesses seguido o tempo que tu terias economizado, não fazendo, não é? A grande questão é que também tem muita gente que subestima os idosos, mas tem muito idoso aí que está dando show de bola. Tá, por exemplo, idosos com 90 anos entrando na faculdade. Sim, exatamente. Concluindo o ensino superior, né? Por isso eu acho que a parte da educação para adultos e idosos é um ponto muito importante. Eu acho que nós já comentamos aqui, nos Estados Unidos, agora os programas são de capacitação dos idosos para abrir empresas. Não é mais para ficar unicamente com atividade recreativa. Não.
abrir empresas, e eles estão se dando muito bem nessas empresas. Isso Sim. que é o mais notável, não é? Verdade, o investimento na terceira idade, na melhor idade, Exatamente. aquecendo a economia. E, Exatamente. se eleita, pretende também tentar colocar esse projeto em prática aqui no DF? Sim, olha só, dentro dessa pauta que nós levamos para o governador Hollenberg aqui, uma delas era de criação dessas unidades de formação tecnológica. E essa formação tecnológica, ela teria 2 focos. O jovem, em idade escolar, a partir no 2º grau, não é? Né? E o adulto mais idoso, para ele requalificar. Eu venho insistindo muito, Carlos Roberto, que nós não podemos ficar unicamente centrados na educação universitária e na educação de longo prazo. Nós temos que ter a educação para as pessoas que não têm o interesse de entrar na universidade e que já estão inseridas no mercado e querem uma atualização. E a outra coisa, nós, além desse tempo menor de qualificação, a possibilidade de que ela tenha de mudar de atividade, porque com a forma como nós temos hoje em dia, nós estamos vendo assim, a pessoa lá nos 17, 18 anos, ela decide que vai ter uma profissão. E depois, se ela quer mudar, ela não tem suporte. O mundo, as transformações que nós estamos vendo da tecnologia, exigem que as pessoas se requalifiquem para outras áreas, às vezes. Então, essa situação, o Distrito Federal tem que criar programas específicos de qualificação de adultos e jovens, mas de curta duração, e todos voltados para a qualificação tecnológica. Do meu ponto de vista, esse é um ponto essencial. Todo mundo tem que estar apto a entrar nessa novo patamar tecnológico. Muito bem, hoje é 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso. Estamos recebendo aqui no nosso Estação Entrevista Emília Stenzel, candidata a deputada distrital, debatendo sobre esse tema de grande relevância. Emília, em relação a esse programa, existe possibilidade, se eleita, conversar sobre o empreendedorismo do idoso aqui no, digamos, terceiro setor aqui, de forma informal, para que eles possam fazer alocarem recursos para que eles possam abrir suas empresas. Exato. Se eleita, a senhora pretende falar com o BRB, com os principais bancos aqui do Distrito Federal para liberar dessa linha de crédito, porque os bancários não têm tanta paciência quanto os americanos em relação a incentivo. Exatamente. Nesse campo. Isso daí, por isso que é necessária a ação estatal, inclusive porque o idoso, à medida que ele vai ficando mais velho, as possibilidades de crédito vão diminuindo drasticamente. Sim. Então, se tu não tens um programa específico para isso, a pessoa, às vezes, não empreende uma coisa simplesmente pela impossibilidade de conseguir o crédito. Esse é um ponto. E o outro, eu acho que é a ação conjunta com o SEBRAE. Sim, o SEBRAE tem que ser trazido para essa atuação conjugada, no sentido dele também dar o suporte a esse extrato econômico e populacional. Né? Muito bem, isso aí colocaria praticamente os idosos e idosas da nossa cidade ociosos no campo de trabalho, no mercado, aquecendo a economia. Se as sociedades nossas não equacionarem isso, nós vamos estar daqui um pouco com a maior parte da população ociosa. Sim. E isso é um problema seríssimo para as sociedades, não é? Então, se nós pensamos agora, está na hora do DF mostrar para os outros estados a nossa capacidade de tomar a dianteira em questões como essa do envelhecimento populacional. Muito bem. Emília, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero te agradecer demais por você ter comparecido aqui para falar com a gente. Eu gostaria que você deixasse um recado ali para a população do Distrito Federal, falasse o seu número. Pode ficar à vontade. Então, pessoal, agradeço muito aqui novamente ao Carlos Roberto, primeiramente, ao Yelton por terem me acolhido aqui. Eu sou professora universitária, entrei na política porque eu acho que eu tenho propostas
eu acho que eu tenho uma competência para certos temas de tratar, que são os temas que eu estudo lá na universidade. Eu acho que isso é importante. E é importante também porque eu sou uma das pessoas que estão entrando na política com a ideia de que está na hora de nós renovarmos essa Câmara Distrital. A Câmara vem funcionando de uma forma que não tem atendido minimamente aos interesses da nossa população. Nós temos agora, nas próximas eleições, a chance de começar a colocar pessoas que estão vindo de uma atuação, que é o meu caso, uma atuação política, mas não era dentro do partido. A minha atuação sempre na cidade foi indo na universidade, na formação e nesses órgãos de conselho, tentando implementar ideias. Mas o que nós vemos? Nós vemos que muitas vezes passamos 1 ano, 2 anos trabalhando no projeto, chega na Câmara Distrital, morre aquilo ali. Então, a Câmara Distrital ela tem sido um fator em que muitos dos projetos que nós estudamos, que nós buscamos a realização, morrem quando chegam na Câmara Distrital. Então, eu, como muitos brasileiros, cansei de ficar reclamando de político, e eu disse, está na hora de nós tomarmos. E acho que as mulheres, particularmente, têm que se acordar da necessidade das mulheres irem para a política e tratarem de temas que não são os temas das mulheres, os temas de todo mundo. Vocês veem que eu estou com uma pauta, que é uma pauta do Carlos, que é uma pauta do Yelton. A nossa pauta não é só a situação da mulher. Não, nós temos que entrar para a política para tratar de todos os problemas, como os homens que estão na política. Então, nós temos que tratar de tecnologia, nós temos que tratar de planejamento urbano, e essas questões que eu, pela minha formação, venho desempenhando e venho tratando e estudando, são as que eu quero levar para a Câmara Distrital. Então, se vocês acham que essa é uma mudança necessária, vocês considerem o meu nome para a Câmara Distrital. Eu sou Emília Stenzel e o meu partido é o Partido Verde, que é o partido que busca muito desenvolvimento sustentável, uma economia mais sustentável, que não prejudique o meio ambiente e que seja socialmente mais justa, em que todo mundo possa ter acesso às coisas. E eu vejo isso pela tecnologia. Então, meu número, não esqueçam, é 43111, nós estamos chegando perto das eleições. E é importante lembrar, o nome Emília todo mundo lembra por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo, verdade, né? Verdade. Mas o número não, é 43111, meu nome é Emília. Se não, o meu nome não é Enéas, mas o meu nome é Emília. Aí. Tá? Então, era isso. Eu deixo meu nome aqui para vocês considerarem nessa perspectiva. A perspectiva de uma pessoa que é idônea e que tem competência. Ficha limpa, importante. Ficha limpa, né? É importantíssimo. Muito bem, esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Tivemos a honra de receber Emília Stenzel, candidata a deputada distrital, falando hoje do Dia Mundial do Idoso, uma pauta totalmente relevante. Você, eleitor, pode fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Por isso, acompanhe a proposta dos candidatos que vêm até a Estação 26 para que você faça sua escolha responsável nas urnas. E o domingo é de grande responsabilidade para todos nós brasileiros e brasileiras. Exatamente. Fiquem com Deus e até daqui a pouco com mais Estação Entrevista. Até logo. Até, tchau.